Olá, chegamos até você nesse dia, mais uma vez aqui pela Rede Gênesis de televisão, com o programa Sara Uberlândia. E o nosso desejo é que o nosso programa ele possa aí abençoar a sua vida, a sua família e a sua casa. Hoje nós estamos falando sobre um tema extremamente importante para a nossa vida, especialmente para o nosso crescimento. O tema é Mudando as Minhas Estruturas. E eu quero ler com você um versículo maravilhoso da Palavra de Deus, que está no livro de Provérbios, no capítulo 23 e no versículo 7, a parte A, somente a primeira metade do versículo que eu quero que você veja comigo aí no seu vídeo. Diz assim esse provérbio: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Olha, é um versículo pequenininho, mas ele diz algo fantástico e profundo. Como ele imagina em sua alma, como uma pessoa imagina, né, a respeito de si mesma, assim ela é. A palavra imaginar, ela quer dizer o quê? Ela quer dizer meditar, ela quer dizer projetar. Então isso quer dizer que aquilo que eu projeto sobre a minha vida, os sonhos, né, que eu tenho, que eu me permito sonhar, né, então aquilo que eu imagino, isso vai ser a minha realidade. Em outras palavras, como eu penso, como eu tenho pensado, como você tem pensado. Muitas vezes o nosso pensamento nos limita, né, e nos impede. Então nós precisamos aprender com as crianças. A gente vê as crianças brincando e uma diz para a outra assim: eu sou o super-homem, a outra diz assim: eu sou o Homem-Aranha. Então elas têm uma capacidade de sonhar e de imaginar, né, fantástica. E nós adultos, muitas vezes a gente vai perdendo essa capacidade de sonhar. E o provérbio está falando exatamente isso. Como ele imagina, como ele pensa, assim ele é. O que você tem pensado a seu respeito? Pois bem, nosso programa vai seguir. Você vai ter a primeira metade dessa mensagem, dessa palavra. Você vai ter nossas chamadas. Daqui a pouco eu volto para a gente fazer uma oração. Eu quero abençoar você através da oração. Até daqui a pouco. Meu nome é Rodrigo, eu sou de Patrocínio, juntamente com o pastor Sérgio. E eu cheguei nesse ministério há 8 anos atrás. E uma história difícil, um casamento arrebentado, um casamento destruído. Naquela ocasião eu tinha 7 anos de casado. E dívidas para pagar, saldar. E a gente ganhava muito pouco, faixa de... Eu ganhava um salário e meio, minha esposa ganhava um salário mínimo, e a gente não dava conta de viver com aquilo. E quando eu fui para a igreja, no ano de 2006, nós fomos à celebração em Brasília, nós fomos convidados, e nós não tínhamos o mínimo de condição de estar ali, nenhuma condição mesmo. Nós fomos abençoados, os irmãos pagaram uma hospedagem para a gente foi até ali, e tudo começou nesse dia. Nós entramos num desafio, e quando eu vi aquelas pessoas correndo, tanto de jovens correndo, e eu quero ofertar, eu quero participar desses pelotões, eu fiquei completamente louco. Eu falei: que igreja maravilhosa é essa? O que Deus está fazendo no meio desse povo? E crianças apaixonadas e correndo atrás daquelas coisas ali, e eu falei: eu quero isso para a minha vida. E nós voltamos a Patrocínio, eu mais a minha esposa. No primeiro ano de 2007, eu sem sonhos, sem caráter, sem nada, sem salário mínimo para viver, e nós começamos ali, e Deus colocou sonhos no meu coração, através do pastor Sérgio, da pastora Vládia, e nós começamos a construir esses sonhos, e Deus foi honrando a vida da gente cada dia mais. Querido, naquela ocasião eu não tinha absolutamente nada, nós entramos num desafio. Eu lembro como se fosse hoje, de R$100 no ano de 2007, que eu não tinha R$100 para honrar esse compromisso no meu bolso. Eu fui a Patrocínio e falei: esses R$100 eu quero ganhar e quero devolver, que era muito dinheiro para mim.
E de lá para cá, eu nunca faltei uma celebração, eu nunca faltei um congresso de Goiânia, eu nunca faltei em nenhum de desafio, de pelotões, nunca na minha vida eu faltei. Deus me abençoou cada dia na minha vida tremendamente. E desse nada que eu tinha, Deus foi me deu uma empresa, muito do que eu vivo, da onde eu tiro meu sustento, da onde eu pago o colégio para minhas filhas. Tenho 2 filhas, uma de 14 anos e uma de 19 anos. E Deus tem me honrado a cada dia mais. Para quem não tinha nada naquela ocasião, hoje eu tenho muito, 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 muito. Eu tenho 5 imóveis na cidade, eu tenho uma empresa conceituada, eu tenho carros, e eu vivo, fiz viagens emocionantes, conheci praia, andei de avião, e Deus a cada dia tem abençoado a nós. Mas você sabe, querido, eu olho para minha esposa, e naquela ocasião a gente não tinha dinheiro, nós somos apaixonados com queijo. Nós vivemos de queijo lá em casa. E sempre que a gente comprava um queijo, era muito regradinho, muito regrado. E a gente repartia e segurava, falava assim, vai fazer um pão de queijo? Se for fazer um pão de queijo, vocês guardam um pouco para a gente comer. Minha esposa é apaixonada com queijo. E na ocasião a gente não tinha nada. E hoje, graças a Deus, Deus nos honrou, Deus nos prosperou, fez assentar no meio entre príncipes. As minhas filhas estudam em escolas particulares, graças a Deus. E hoje nós temos dinheiro para comprar bastante queijo, né, meu bem? Deus nos abençoou, em nome de Jesus. E eu quero falar sobre o preço da porção dobrada. O preço da porção dobrada. Segundo livro de Reis, capítulo de número 2. Quem já achou? Amém? Então vamos ler aqui o versículo de número 9. 2 Reis 2:9. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. Glória a Deus. Tornou-lhe Elias: dura coisa pedistes. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Vamos orar? Inclina a tua cabeça, põe a mão aí na tua Bíblia. Pai Santo, em nome de Jesus, nós oramos que esta palavra venha do teu trono e do teu coração. Que esta palavra possa tocar-nos. Que essa palavra, Senhor, possa trazer da parte do Senhor direção, força, graça, luz, motivação, fé, ampliação da nossa visão das coisas do Senhor, meu Deus, dos projetos que o Senhor tem para as nossas vidas, como igreja, como pessoas, como famílias, como casais, como jovens. Deus, em nome de Jesus, meu Deus, que a Tua palavra venha como uma espada poderosa de 2 gumes, e que ela possa nos ferir, e que ela possa dividir, Senhor, alma, juntas e medulas, e que ela possa tirar aquilo que não é de Deus, e que ela possa implantar aquilo que é de Deus, porque nós queremos na nossa vida aquilo que é do Senhor, aquilo que pertence a Deus, e que seja levado, trazido pelo Teu Espírito para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Quantos podem dizer amém? Esse texto é muito interessante, muito tem se falado sobre ele, muito nós iremos falar ainda ao longo deste ano de 2014. Mas nós temos aqui um momento muito interessante entre um grande profeta de Deus chamado Elias, um dos maiores profetas dos tempos antigos, e o discípulo dele que estava em treinamento, Eliseu. Elias lançou a capa dele sobre Eliseu.
a mando de Deus. Deus direcionou Elias para lançar a capa e desafiar Eliseu. Elias fez aquilo, lançou a capa sobre Eliseu. E Eliseu, logo que Elias lançou a capa sobre ele, Eliseu entendeu que ele fora desafiado. E querido, deixa eu falar algo para você. Nós só crescemos quando nós aprendemos que o crescimento que Deus tem para nós, ele vai passar pelos desafios que Deus lança na nossa vida. Queridos, os desafios ele vem de diversas maneiras e de diversas formas. Muitas vezes ele vem de uma forma sobrenatural. E muitas vezes, e a maioria, ele vem através de situações e de pessoas com quem nós convivemos. E o desafio na vida de Eliseu veio através do profeta Elias. Eliseu, ele estava lá no seu canto, estava trabalhando. A Bíblia diz que quando Elias foi até Eliseu, Eliseu estava trabalhando com 12 juntas de boi. Ele estava trabalhando no campo. Eu não sei quantos aqui conhecem. Antigamente eles aravam a terra para o plantio com um negócio, parecia uma forquilha grande, como se fosse uma forquilha de estilingue, só que grande, maior. E ela tinha embaixo, onde passava sobre a terra, ela tinha alguma coisa que ia rasgando a terra, uma coisa pontiaguda. Então, Eliseu estava ali com aquele negócio, segurando aqui, mas ele não teria força para rasgar a terra. Então ele segurava o aparelho e 2 bois iam na frente, puxando aquilo. Então os bois eram animais fortes, são animais fortes, e eles tinham força para puxar aquele arado, e o arado rasgava a terra. O que Eliseu fazia? Ele controlava aquele negócio para ir rasgando a terra. Então ele estava lá trabalhando, fazendo o serviço dele. E de repente chega o profeta Elias, que era um homem conhecido de todos, conhecido de Eliseu, e Elias chegou, não falou nada, não disse nem bom dia, nem boa tarde, nem perguntou como é que ele iria, né? Você vai bem? Tá bom? Como é que você está? Está trabalhando muito? Né? Nós gostamos dessas coisas, né? De cumprimentos. Mas Eliseu não falou nada. Elias chegou e lançou a capa sobre Eliseu. Pá! E virou as costas e foi embora. Quando ele ia saindo, Eliseu falou: peraí, meu senhor, deixa eu despedir do meu pai e da minha mãe. Ele entendeu o que Elias tinha feito com ele. Ele sabia que ele tinha sido desafiado para um propósito. E Eliseu foi lá, despediu do pai. Elias falou: tudo bem. E ele foi lá, despediu do pai, despediu da mãe. Aquelas juntas de boi que ele estava usando para lavrar a terra, ali, o texto de 1 Reis 19, a partir do versículo 19, diz que eram 12 juntas de bois, e ele estava com a 12ª. Ele pegou aqueles bois e matou os bois, ele pegou aquele aparelho que sulcava a terra, ele fez fogo com aquelas lenhas, matou os bois, cozeu aqueles bois, chamou todo mundo que estava ali e fez um cozido para todo mundo banqueteou, e depois daquilo ele despediu e foi embora seguir ao profeta, e ele se tornou servo do profeta Elias. Ele passou por um tempo de aprendizado, de aprender a servir, de aprender qual era o ofício de um profeta, e ele ficou ali aprendendo, olhando, observando, vendo tudo que o profeta Elias fazia. Agora, é interessante você observar isso. 2 coisas importantes me chamam a atenção nesse momento que ele é desafiado. É a valentia e a coragem dele. Ele abraçou o desafio. Ele não teve medo do desafio. Olha para você ver, ele pagou um alto preço. Ele deixou aquelas coisas, ele matou aqueles bois, aquilo era onde ele ganhava o dinheiro dele. Mas ele pegou aquilo, matou e ele serviu uma grande refeição. Na verdade, aquele momento ali, ele fez uma oferta para Deus. Ele falou: Senhor, tudo que eu tenho, eu vou ofertar no teu altar. E ofertou tudo que ele tinha. E a partir dali, ele começou uma nova etapa no relacionamento dele com
o Senhor, com Deus. Ele sabia que Elias servia ao Deus Todo-Poderoso. Ele sabia que a partir de agora ele estava sendo desafiado para servir ao Deus Todo-Poderoso. Tá bom, aí ele foi caminhando, foi andando com Elias, foi aprendendo. E aqui nesse momento do capítulo 2, versículo 9, que nós lemos, quando o profeta pergunta para ele, o que você quer que eu te faça, antes que eu seja tomado de ti? Era corrente entre todos os discípulos do profeta Elias, tinha outros discípulos também, que Deus iria levar Elias. Deus já tinha falado com o profeta Elias, e ele já tinha conversado com seus discípulos, e todos já sabiam o que queria acontecer, que Elias seria levado para o céu. Tá. E Eliseu estava ali junto, os outros também estavam, mas quando chegou a hora de Deus levar o profeta, ele perguntou para o seu discípulo mais chegado, porque ele viu que Eliseu, ele tinha um interesse maior do que os outros, em fazer a vontade de Deus, em abraçar os desafios de Deus. Aí ele perguntou para ele, o que você quer que eu te faça, antes que eu seja tomado de ti? E a pergunta, ela é para mim, ela é para você. O que você quer que Deus faça por você? O que você quer que Deus faça na tua vida neste ano de 2014? O que está queimando dentro do teu coração? Quais são os sonhos? Quais são os alvos? Ou o alvo, aquele objetivo principal que queima, que arde aqui dentro de você. Eliseu tinha algo que queimava aqui dentro dele. E ele não titubeou. Ele respondeu imediatamente, eu peço que me toque por herança porção dobrada do teu espírito. Porção dobrada do teu espírito. Agora, olha como é impressionante a resposta de Elias, no versículo 10. Dura coisa pedistes, todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não vires, não se fará. O profeta falou para ele, você pediu algo difícil, mas existe possibilidade. Deus é Deus de coisas grandes e de coisas pequenas. Deus pode todas as coisas. Posso ouvir um amém seu? Querido, não tem nada que Deus não possa fazer. Seja um sonho, seja um alvo, seja algo financeiro, seja resolver uma situação, seja ministério, seja o que for. Seja você está lutando com um tipo de enfermidade, ou alguém da tua família, não tem nada difícil para Deus. Não tem enfermidade que Deus não possa curar. Posso ouvir um amém? Não tem enfermidade que Deus não possa curar. Ele teve ousadia, ele teve coragem, mas ele já vinha pagando um preço para andar junto com o profeta. E ele foi construindo uma fé exuberante e inabalável dentro dele. Uma fé que propiciou para ele fazer aquele pedido. Eu quero porção dobrada do teu espírito. Ele foi muito ousado, meu irmão. Ele foi muito valente. E nós sabemos que a porção dobrada é a porção na lei que era destinada para o filho primogênito. Todos os filhos tinham direito à herança dos seus pais. Se um pai tivesse 10 filhos, 12 filhos, como Abraão, por exemplo, todos os filhos, quando o pai viesse a falecer, todos os filhos receberiam a sua porção. Mas o primogênito teria direito à porção dobrada. E o primogênito também iria ser o sucessor do seu pai. E Eliseu sabia de tudo isso. Ele sabia da lei, ele conhecia a lei, ele era um homem informado. Embora, até o momento que o profeta chegou na vida dele, ele estivesse lá trabalhando na sua atividade normal do dia a dia, de trabalho, o seu ganha-pão, mas ele conhecia a lei. Ele era crente, ele sabia quem era o Senhor, ele sabia quem era o profeta Elias. E quando o profeta lançou o desafio sobre ele, ele deixou tudo para trás e ele foi seguir ao profeta. Ele foi seguir aquele desafio que fora lançado sobre a sua vida. Agora, ele foi ousado? Foi. Eu e você podemos ser ousados? Sim ou não? Sim.
Mas nós precisamos aprender a ser ousados. Nós precisamos perder o medo. Até para pedir para Deus, nós precisamos perder o medo. Né? Muitas vezes quando a gente fala assim, hoje é o culto da bênção, as pessoas pensam que bênção é só aquilo que vem para resolver os nossos problemas que já estão instalados na nossa vida. Não, não é só isso não. Bênção para abrir para você perspectivas novas. Amém? Culto da bênção não deveria ser culto para a gente estar aqui choramingando diante de Deus por problemas de dificuldades da nossa vida, mas deveria ser culto para a gente estar aqui ampliando a nossa mentalidade, para entender o que é que Deus tem para as nossas vidas, para entender por que é que nós fomos criados, por que é que nós existimos neste mundo. Deus nos criou para a glória dEle. Posso ouvir um amém seu? Deus nos criou para vivermos uma vida vitoriosa, uma vida abençoada. Glória a Jesus. Então, como que Eliseu alcançou a bênção de Deus na vida dele? Ele foi ousado, ele pediu uma coisa grande. O profeta reconheceu, falou, olha, o que você está me pedindo é difícil. Mas o profeta falou para ele, é difícil, porém, existe uma maneira. E eu tenho uma outra coisa importante aqui nesse versículo, que eu quero chamar a sua atenção. Existem medidas diferentes do poder de Deus disponíveis para nós. Talvez você está acostumado com uma medida do poder de Deus e do agir de Deus na sua vida. Mas eu quero dizer para você, querido, que sempre Deus tem mais. Deus sempre tem medidas maiores. Amém ou não amém? Talvez não se acostume com a bênção que você tem tido de Deus, com os resultados que você tem tido. Deus tem mais. Deus tem mais. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Posso ouvir um amém seu? Mais forte. Amém. Fala para o seu vizinho, sabia disso? Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Agora, como que Eliseu alcançou? A resposta é simples. Tudo que Eliseu alcançou, eu e você podemos alcançar. Sabe como? Sabe como? Fé. Por meio da fé. Eliseu precisou exercitar fé para alcançar o milagre que ele queria, a bênção que ele queria. Qual era a bênção de Eliseu? Porção dobrada do Espírito que estava sobre o profeta Elias. Essa era a bênção que ele queria. Mas ele precisou ter fé. Ele precisou ter fé. Querido, em Deus, tudo que eu e você vamos conquistar vai ser por meio da fé. Amém ou não amém? Tudo que eu e você conquistarmos será por meio da fé. Então, quanto mais você quer crescer, quanto mais alto você quer chegar, quanto mais bênção você quer conquistar, quanto maior você quer ser em Deus, você precisa aprender a mover em fé. Para um milagre pequeno ou para um milagre grande, você precisa de fé. De qualquer maneira, nós precisamos aprender a exercitar a nossa fé. E o que é a fé? É a capacidade de crer. A Bíblia diz que quando Deus chamou Abraão, o patriarca de Israel, Deus falou para ele, olha Abraão, sai da casa do teu pai, sai da casa da tua mãe, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. O que Deus fez com Abraão? Lançou um desafio sobre ele. No caso de Eliseu, foi o profeta Elias que lançou a capa. No caso de Abraão, foi o próprio Deus que veio e falou com Abraão. Sai da tua casa, sai da tua parentela. É um nível de desafio. Vai para uma terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, se tu uma bênção. O que Abraão fez depois que Deus falou isso com ele? Obedeceu. Ele acreditou. E a Bíblia diz que porque ele acreditou no desafio de Deus, ele se movimentou. Quem acredita, se movimenta. Se eu creio, eu não fico parado, eu não fico estacionado. A fé me leva a agir. E ele fez isso, ele agiu, ele saiu. E a Bíblia diz que aquela atitude de fé foi imputada a Abraão, justiça de Deus. Amém, graças a Deus. Então agora nós vamos
para o nosso momento de oração. Você teve essa palavra maravilhosa, espero que tenha te abençoado, os nossos testemunhos, e eu quero orar com você agora. Quero que você coloque a sua vida diante de Deus. Vamos nos aproximar de Deus, vamos pedir que Ele abra a nossa mente, que Ele nos ajude a sonhar, né? Se você tem perdido essa capacidade de sonhar, então vamos sonhar, vamos pedir que Deus nos ajude. É momento de oração. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, Teu Filho, nós nos achegamos à Tua presença. Eu me achego junto com todas as pessoas que oram comigo nesse instante, através deste programa, pedindo, Pai, que o Senhor possa restaurar na nossa mente, no nosso coração, essa capacidade maravilhosa de sonhar, meu Deus, de imaginar, de pensar coisas grandes e de acreditar que é possível, Senhor, conquistarmos isso. O Senhor disse na Tua palavra que nós somos aquilo que nós imaginamos de nós mesmos. Então, Senhor, nos ajuda, nós precisamos disso, da Tua mente, da Tua graça, da Tua paz, meu Deus, do Teu poder, da Tua tranquilidade no nosso coração, para sonharmos e imaginarmos. Abençoa cada vida na sua necessidade, abençoa essa pessoa que está lutando com enfermidade, essa pessoa que precisa de uma porta de trabalho, de emprego. Vai abençoando o Teu povo, vai abençoando todo aquele que crê, que ora comigo agora nesse instante. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Se você orou comigo, Deus te abençoe. Creia no nome de Jesus e a sua vida vai ser transformada. Que bom, eu me despeço de você agora, desejando aí tudo de bom, toda sorte de bênçãos, e te aguardo aqui na Sara Nossa Terra de Uberlândia. Você de Uberlândia é o meu convidado. Você de todo o Brasil, um grande abraço.